Shalom Adonai, seja bem-vindo, povo de Deus, a mais uma aula de teologia. Hoje o assunto está especial, é a doutrina de Deus, teologia, doutrina de Deus, aula 2. Pessoal, fica até o final dessa aula que vocês vão gostar, amar. Eu já passei a aula 1 e hoje é a aula 2. Esse livro são 4 videoaulas. A aula 1 já passei, hoje é a 2, depois a 3, depois a 4, tá bom, pessoal? Vamos lá? Teologia é estudo de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tá bom? Depois dessa matéria teologia, nós vamos estudar cristologia. Depois de cristologia, nós vamos estudar pneumatologia. Depois de pneumatologia, nós vamos estudar angelologia, doutrina dos anjos. Depois, antropologia, doutrina do homem. Depois, ramatiologia, doutrina do pecado. O curso básico são 20 livros. Quem quiser, entre em contato comigo. Nós temos anel de formatura de teologia, anel fino e anel grosso, tá bom? Vamos para a aula. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica em 16 países e 27 estados brasileiros. Já são cerca de 20 mil alunos formados no Brasil e no mundo. E hoje eu vou ministrar para vocês a aula de teologia, tá bom? Eu estou aqui no ar livre da escola. A escola, o escritório é aqui em cima. Eu estou na parte de baixo, na frente com esse grande prédio aqui, que vocês estão vendo. Um lindo prédio aqui no nosso quintal, tá bom? Então vamos aprender um pouquinho de teologia. Quem quiser os livros, o curso, me chama no WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição. A personalidade de Deus. Deus é um ser pessoal e tem característica de personalidade. Na aula passada eu mencionei isso. Sentimento, vontade e intelecto são formas de um ser pessoal. A personalidade é formada por sentimento, vontade e intelecto. Dá uma olhada aqui, Sentimento, vontade e intelecto. Isso forma uma personalidade. Deus é um ser pessoal. Ele tem personalidade. E ele disse para Moisés, eu sou o que sou. Aqui, eu sou o que sou, Moisés. Moisés, quem és tu, Senhor? Fala comigo. Deus falou, eu sou o que sou, Moisés. Então, em Êxodo 3 e 14, Deus está dizendo, Moisés, eu sou o que sou. Tá bom, pessoal? O Filho revelou a personalidade do Pai. Jesus disse, meu Pai é o vosso Pai. João 20, 17. Jesus foi quem ensinou a orar, Pai Nosso. Olha só, o Filho de Deus, Jesus Cristo, está ensinando a orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Entendeu, pessoal? Bem que no original tá, Pai do céu, santo é o teu nome. No original grego, tá, Pai, santo é o teu nome. Não é Pai nosso, santificado não. No original, no grego, tá, Pai do céu, o teu nome é santo, entendeu? Jesus disse que meu Pai trabalha, João 5,17. Meu Pai me ama, meu Pai me enviou. O Pai ama o Filho. Então, isso mostra a personalidade de Deus. Deus tem personalidade, olha aí, referência, o que Jesus disse. O meu Pai me enviou, o meu Pai me amou, o meu Pai me mandou para essa terra. Então Deus tem personalidade. Porque tem gente que Deus diz assim, Deus não existe não. Deus é uma força ativa, Deus é uma força impessoal. O Testemunho de Jeová fala, Deus não existe, Deus é uma força impessoal. Aliás, o Espírito Santo, eles falam que o Espírito Santo é uma força impessoal. Já os ateus dizem, Deus não existe, Deus é o sol, aqui, tá pegando o sol aqui no meu rosto.
Deus é o sol, Deus é uma força, Deus é o ar que eu respiro. Negativo. Deus existe. E Jesus existiu. Todo mundo sabe. Até os ateus sabem que Jesus existiu. E Jesus falou: meu Pai me enviou, meu Pai me amou, meu Pai trabalha até agora. Então isso prova a personalidade de Deus. Deus tem forma, Deus tem imagem, Deus tem fome. Deus é uma pessoa. Deus tem vontade e Deus fala. Tá vendo aí, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Referência, Deus tem imagem, Deus tem fome, Deus é uma pessoa. Tá tudo aqui nesse livro aqui de teologia. Na aula passada eu expliquei para vocês, ó. Teologia vem a palavra do grego, teologia, doutrina de Deus. Que do grego é theos. É igual eu falei para vocês, ó. Theos gnoskio tan anthropo. Deus conhece o homem. Theos, diga comigo aí no grego, vai. Theos gnoskio tan anthropo. Deus conhece o homem. Você falou na língua grega. Agora vamos falar na língua hebraica. Digam comigo todos assim, ó. Bereshit, Bará, Elohim. Quero ver todo mundo aí que está me vendo, me assistindo, falar comigo. Vamos, todo mundo, vamos lá. Bereshit, Bará, Elohim. Você falou na língua hebraica. No princípio criou Deus, o primeiro versículo da Bíblia. Bereshit é no princípio. Bará é criou. Elohim é Deus. Portanto, a palavra teologia vem do grego, significa estudo ou doutrina de Deus. Theos, do grego, é Deus. Deus, do hebraico, é Elohim. Do grego, é Theos. Do inglês, é my God. Do português, é Deus. Entendeu, pessoal? Portanto, a palavra teologia significa estudo de Deus, doutrina de Deus, estudo da Bíblia do ponto de vista de Deus. 3 áreas de uma personalidade. Eu acabei de falar para vocês, né? Deus, ele tem sentimento, vontade e intelecto. Deus é dotado de sentimento. Gênesis 6:6. Eu estou triste, eu fiz o homem, eu estou muito triste. Que na verdade Deus não se arrepende de haver feito o homem. No original está aí, Deus se entristeceu. Entendeu? Então Deus tem personalidade, tem sentimento, ele se entristece, ele se alegra. Entendeu? Sentimento, vontade e intelecto. Aqui os 3 que prova a personalidade de Deus. Está aí, ó. Sentimento, vontade e intelecto. Está aqui, ó. Sentimento, vontade e intelecto. Deus é amor. E o amor não pode ser experimentado por algo impessoal. Já viu um bloco de cimento dizer, tô amando? Você já viu uma cadeira dizendo, eu tô amando? Você já viu uma mesa dizendo, eu tô amando? Você já viu um celular dizendo que está gostando de alguém? Você já viu um avião falando que tem amor? Então, tudo que é amor é um ser pessoal. O amor não pode ser provado por objetos, mas por ser pessoal. E Deus é amor, ele experimenta algo, ele amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, entendeu? João 3,16 e Romanos 5:8 diz que Deus ama e Deus amou o mundo, então Deus é um ser pessoal. Porque tem muito besterol aí dizendo, Deus não existe, Deus é uma luz, Deus é o sol, Deus é o vento, Deus é o ar. Coisa nenhuma, meu irmão. Deus está lá no céu. A Bíblia diz que ele é luz, que ele é espírito, mas que ele é um ser pessoal. Ele tem as três características que formam uma personalidade humana. Sentimento, vontade e intelecto. Acabei de mostrar, mostrando de novo, tá bom? Deus fala, apresentou para Abraão em Gênesis 17:1 e falou, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Crê em mim, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
O que que Deus queria dizer ali? Abraão, eu sou o Deus El Shaddai. Entendeu? Deus apareceu para Moisés em Êxodo 3:14 e disse: Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não tem Salvador. Isaías 43:11. Está aqui, ó. Ainda antes que eu tivesse dia, eu sou. Isaías 43:13. As referências estão aqui, ó, nesse livro. Pessoal, é importante vocês terem esse livro na mão. Se você não tem, entre em contato comigo para você adquirir o teu livro, tá bom? A divindade de Deus, Deus é um ser dotado de divindade. Ele é vivo, ele é rei, ele é eterno. Os ídolos têm mão e não apalpa, tem olho e não enxerga, tem nariz e não respira, tem ouvido e não ouve, tem boca e não fala. Mas Deus tem mão e fala: eis que minha mão não está encolhida para que não possa ver, eis que meu ouvido não está gravado que não possa ouvir, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, eu digo que amo todo aquele que segue a minha palavra. Entendeu? Fonte de vida, Deus é a fonte de vida, Deus é criador, eterno, imortal, imutável e espírito, tá aqui, ó. E a referência também, ó. Tá bom? Os atributos naturais de Deus. Deus tem 3 grandes atributos naturais: onipotência, onipresença e onipotência, onipresença e onisciência. O que é onipotente? Todo poder. O que é onisciente? Saber de tudo. O que é onipresente? Está em todos os lugares no mesmo tempo. Eu sempre falo, Deus está no céu com a sua glória, no universo com a sua sabedoria, na terra com a sua graça e no inferno com o seu juízo. Então, os 3 atributos de Deus é onisciência. O que é onisciência? Saber de tudo ao mesmo tempo. Deus sabe o que se passa na cabeça de 8 bilhões de seres humanos no mesmo momento. Deus sabe o que se passou há 1000 anos no passado. Ele sabe se daqui vai ter 1000 anos para frente. Ele sabe a data do arrebatamento da igreja. Deus sabe de tudo, meu irmão. Tudo. Grande é o nosso Senhor, grande e poderoso, entendimento infinito. Deus é sábio de coração. Olha aí, pessoal. Deus sabe de tudo. A etimologia da palavra onisciência significa saber de todas as coisas no mesmo tempo. Deus tem um conhecimento universal. Ele conhece as estrelas pelo seu nome. Deus conhece todos os moradores pelo seu nome e suas obras. A onisciência de Deus abrange 3 tempos: passado, presente e futuro. Na aula passada eu falei que o número 3 é o número da perfeição. Não é só o número 7, que é o número da perfeição. Porque muitos dizem, o número 7 é o número da perfeição. E o número 3 também. Quer ver? Pai, Filho e Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Cabeça, tronco e membro. A Bíblia divide o homem em 3. Corpo, alma e espírito. A ciência divide o homem em 3. Cabeça, tronco e membro. A água é 1, mas é 3. Sólido, líquido e gasoso. O tempo é 1, mas é 3. Passado, presente e futuro. O espaço é 1, mas é 3. Altura, profundidade e largura. O tabernáculo de Moisés era 1, mas era 3. Pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Até a borboleta. Tem o largato, o casulo e a borboleta. 3 tempos. A luz do sol é 3. Visível, invisível e calofórico. Então, o número 3 é o número de Deus. E Deus tem 3 atributos: passado, onisciência, onipresente e onipotente. Deus é onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. No céu com a sua glória, no universo com a sua sabedoria, na terra com a sua graça, no inferno com o seu juízo.
Onipresença de Deus. Davi falou em Salmo 139, 7. Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se eu subir o céu, tu está lá. Se eu fazer o céu lá embaixo, o Senhor também está. Davi está dizendo, para onde eu for, Deus está. Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. E onipotente? Onipotente, Deus se apresentou para Abraão em Gênesis 17, 1 e diz, Abraão, eu sou todo-poderoso. Eu sou o El Shaddai. Ele falou na língua hebraica. Abraão, eu sou o El Shaddai. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Então Deus tem todo o poder. Ele pode ressuscitar, pode criar algo do nada, criou a terra em 6 dias, criou tudo, fez o mar vermelho se abrir, a água da rocha sair, pão do céu. Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Ninguém pode duvidar da onipotência de Deus. Então, concluindo, Deus tem 3 atributos naturais: onisciência, onipotência e onipresença. Onisciência, ele sabe de tudo. Onipotência, ele tem todo o poder. E onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus também tem outro atributo chamado eternidade. O homem não é eterno, porque teve uma criação. Ele foi criado. Agora, Deus, ele é incriado. Deus não teve criação. Entendeu, pessoal? Tudo que foi criado não é eterno. Preste atenção aqui, ó. Tudo que foi criado não é eterno. O homem foi criado, não é eterno. Os anjos foram criados, eles não são eternos. Tudo que foi criado teve um início. Se teve um início, não são eternos. Eterno é não ter início, não ter começo. Eterno é para sempre. Entendeu? Então o homem não é eterno, os anjos não são eternos, só Deus é eterno, porque o homem foi criado, o anjo foi criado, os anjos foram criados. E quem tem criação teve início. Quem tem início não é eterno. Eterno é não ter início. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, tá bom? Imutabilidade, ele não muda, porque o Senhor não muda. Malaquias 3 e 6. Eu não mudo, Deus é imutável. Tá bom? Então, além dos 3 atributos, onipresença, onipotência, onisciência, Deus ele é um ser eterno e ele é imutável, não muda. Infinitude, Deus é infinito. Olha só o que diz aqui, ó. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra os cabelos de teus pés. Isaías 66, 1. Tá vendo? Deus é infinito, ele não muda. Unicidade. Deus, ele tem a unicidade. Significa estado ou qualidade único. Deus é único, não tem 2 deuses, 3 deuses. É o único Deus. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 6 e 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor. Olha só em Deuteronômio 6 e 4, leia aí, ó. Está aqui, ó. Deuteronômio 6 e 4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então, Deus é único. É um Deus em 3 pessoas. Não são 3 deuses. 3 deuses dá o nome de triteísta. Tem muitos crentes que confundem a doutrina da trindade com triteísta. Tem 3 tipos de doutrina: o unicista, o triteísta e o trinitarista. O unicismo, eles creem que os 3 são uma só pessoa. O triteísta é 3 deuses. Mas a Bíblia fala do trinitarismo, é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. Um só Senhor, Efésios 4 e 5. Um só Senhor.
Leia aí Efésios 4, 5, um só Senhor, tá bom? Então, Deus tem unicidade, é um atributo de Deus. Atributos morais: justiça, santidade, amor, bondade, fidelidade, misericórdia. São os atributos naturais de Deus. Está aqui, ó. Atributos naturais de Deus. Santidade. A própria Bíblia diz, Deus é santo, Salmo 99, 3. Justiça, amor, bondade, fidelidade, misericórdia, são atributos de Deus. Tá bom, pessoal? Essa é a aula 2. Na aula 3, que é amanhã, a próxima aula, será os nomes de Deus. Por que Deus é El Shaddai, Elohim? O que significa o nome Jeová? Tudo isso nós vamos ver na aula que vem, tá bom? Hoje é a aula 2 desse livro Teologia. Se você tem esse livro, amém. Se você não tem, entre em contato conosco, tá bom? O curso básico são 20 livros. Eu tenho aqui apenas 6 livros, mas são 20 livros o curso básico. O bacharel, 40 livros. Temos o mestrado e o anel, que eu vou mostrar. Então, do curso básico, ó, Ramatiologia, Doutrina do Pecado, é um livro. Antropologia, Doutrina do Homem, é outro livro. Angelologia é outro livro, ó. Doutrina dos Anjos. Pneumatologia, Doutrina do Espírito Santo. Cristologia, Doutrina de Cristo. E Teologia, que é a matéria que nós estamos estudando. O próximo livro será esse. Depois de 4 videoaulas, nós vamos passar para 4 videoaulas aqui, tá bom? Se quiser os livros, me chama no WhatsApp. E se quiser o anel, nós temos anel fino e anel grosso, ó. Vou colocar aqui no dedo para vocês verem. Aí, ó, anel fino e anel grosso. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, estou aqui na Escola de Teologia na Zona Leste de São Paulo, capital. Me chama no WhatsApp e fala, pastor Josiel, eu quero os livros, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês que eu estou ao vivo. A escola é aqui na parte de cima, ó. Tá bom, pessoal? Ali é a escola na parte de cima, ali é o sol que está nascendo. Tá bom? Deus abençoe, um abraço.